Olá, pessoal. Vamos para mais uma resenha. Eu estou aqui tentando acertar tudo. Mais uma resenha do nosso canal Teofilopsico, que é a resenha de um livro muito importante. Produção, né? Mas de um livro que fez muita diferença para mim pela segunda vez. Não do mesmo livro, mas pela segunda vez eu sinto esse impacto. O primeiro impacto que eu tive foi com o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver. Eu fiz uma resenha de mais de uma hora aqui no canal para vocês. Quem quiser, quem não assistiu, vai lá e assista. E entre tantos livros, né? Às vezes eu compro, às vezes coloco lá no estante, aí tem um tempo, dá um instalo, a gente vai lá e vai ler. E aí tem hora que a gente descobre que tinha algumas obras-primas aqui guardadas, né? Porque eu compro por indicação, porque eu vejo e nem sempre dá tempo de ler, né? Hoje eu já fiz a minha compra aqui de livros. Peraí, vou mostrar para vocês. E eu vou me dedicar aqui só pra gente comentar, né? A Jung, todos do Jung, amo Jung. E um livro muito bom da doutora Ana Beatriz Barbosa, Mentes e Manias. Bom, mas hoje é um dia que eu vou compartilhar com vocês uma história muito forte, que bateu no meu coração essa semana. Eu li ele não em uma semana, eu consegui ler ele em 3 dias, tá? Porém, eu vou falar semanas porque eu não conseguia dar continuidade direto ao livro, porque mexia muito comigo. Eu dava uma respirada e pulava umas 12 horas e ela continuava o livro, né? Mas um livro maravilhoso. E é esse livro aqui, deixa eu colocar meu óculos. Vou ficar pondo e colocando o óculos. É desse livro que nós vamos falar agora, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E esse livro é o relato, a biografia de um psicólogo, né? Neuropsiquiatra, Dr. Viktor Emil Frankl, que é austríaco, que é judeu, e que foi preso, passando por 4 campos de concentração, entre eles o campo de Auschwitz, que foi o lugar onde ele deixou mais escritos assim com relação a essa obra, que ele escreveu mais sobre esse lugar. E então, entre horrores e angústias e tristezas, descrições assim emocionalmente te deixando no ápice, no extremo desespero da descrição dele, da angústia que a gente vai sentindo, das coisas que ele vai descrevendo. Tem uma hora que a gente para, respira para continuar, mas um livro que você não consegue largar mesmo da mão. Então, esse médico austríaco, neuropsiquiatra, né, ou psicólogo também, ele foi preso. E lá, antes de ser preso, a gente vai comentar aqui, ele já tinha uma linha de tratamento, né? Ele tinha uma tese, um trabalho feito, que ele deu o nome de logoterapia. Era um trabalho já feito, que ele já tinha, inclusive, dado uma palestra, se eu não me engano, já introdução desse trabalho. Mas quando ele foi levado lá para o campo de concentração, foi lá exatamente que ele aprimorou esse trabalho, chegou no ápice desse trabalho, quando ele vai falar do sentido, da necessidade que o ser humano tem de ter um sentido para continuar vivendo. E nós vamos falar sobre isso. Então, eu quero começar aqui já. Queria chamar a atenção de vocês pararem, dar uma assistida aqui legal, por favor. E depois, no fim, eu vou falar mais do livro. Bom, o Viktor M. Frankl, ele deixou esse legado maravilhoso para nós, que é o livro Em Busca de Sentido. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1997. Foi um renomado neuropsiquiatra austríaco, mundialmente conhecido como criador da logoterapia, que é exatamente essa forma psicoterapeuta de trabalhar, onde a gente procura fazer com que o nosso paciente, né,
encontre um sentido para viver, ou continue vivendo, tendo um sentido para a vida. É considerada a terceira escola vienense de psicoterapia. Sua vida e obras são intrinsecamente ligadas, não tem como, marcadas por profundas experiências pessoais, porque era ele que estava lá, e uma busca incansável pelo sentido da existência humana. Gente, quando a gente fala do tempo nazista, da morte dos judeus, realmente muitos estudiosos, muitas pessoas autores que a gente conhece hoje, deixaram vários legados dessa época escritos. Mas realmente é um momento em que quem estava lá realmente ele perguntava onde está Deus naquela situação, principalmente o judeu, né? Onde está o nosso Deus? Que a gente chegar nesse ponto. Gente, aquilo foi o extremo do horror, o extremo mesmo da decadência humana a respeito de tratar o outro ser humano com relação ao sentido da vida, a banalização do mal, como diz a Hannah Arendt, que também é uma judia que estava nesse tempo. O Freud também estava nesse tempo, ele fugiu, saiu de lá do local, entre outros, o Nietzsche também vem desse. Tem vários autores que a gente tem. E realmente, se eu e você estivéssemos lá, a gente faria a mesma pergunta: que sentido tem tudo isso daqui? Morrer tanta gente todos os dias, e onde está Deus, né? Bom, nascido em Viena, em uma família judaica, Frank demonstrou desde cedo o interesse pela psicologia e filosofia. Ainda na adolescência, trocou correspondência com Sigmund Freud, então eles se correspondiam, trocaram informações, é o que mostra aqui. E aos 16 anos, proferiu sua primeira palestra sobre o sentido da vida. Eles já procuravam explicar isso, eles já procuravam o sentido da vida, né? Que, na verdade, tem grandes autores, grandes linhas da filosofia que procura isso. Qual o sentido da vida? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai fazer essa pergunta, né? Qual o sentido da vida? Não importa a religião que você seja, do cristianismo, outras religiões, em algum momento, nós, como seres humanos, vamos fazer essa pergunta assim. Antecipando os pilares da sua futura teoria, que seria a logoterapia, né? A logoterapia é a teoria que ele inaugurou, né, de tratamento, realmente que ela busca, no seu tratamento com o paciente, encontrar o sentido, ajudar o paciente a encontrar um sentido para a vida, né? Formou-se em medicina, especializou-se em neurologia e psiquiatria, ele era um neurologista e um psiquiatra, atuando em hospitais vienenses, inclusive em um pavilhão dedicado a pacientes com tendências suicidas. Muito forte esse livro, gente, muito forte. Ele era judeu, foi preso com sua família, foi enviado para 4 campos de concentração nazista, entre eles o campo de Auschwitz, né? Que é o campo que, na verdade, mais matou judeu, né? Tinha maior índice de homicídios, assim, de extrema requinte de crueldade, entre outras coisas. Mas o campo de Auschwitz, a gente sabe que em toda a história que a gente escuta, né, relatos dessa época, foi um dos piores, né? As pessoas realmente se sentiam sem esperança quando viam que o trem ali estacionava naquele lugar ou que eles tinham que desembarcar naquele lugar. Em seu livro Em Busca do Sentido, ele relata sua experiência devastadora entre horrores e desumanização. Gente, as histórias que ele conta aqui, né, além daquela de relatar coisas que a gente às vezes já viu em algum filme, mas assim, é diferente porque a pessoa é um dos que está passando por aquilo que está relatando. Então, esse é o diferencial desse livro, né? A gente já assistiu Lista de Schindler, já vimos vários relatos, vários filmes de guerra, da época da Segunda Guerra, né, da época do nazismo, mas é muito impactante mesmo quando a gente lê um livro como esse, que é uma biografia. A pessoa que está relatando ali, ele estava lá, ele está contando o que ele está vendo em detalhes, né? E alguns detalhes marcam muito a gente, né? Um dos que marcaram para mim bastante é ele falar que as pessoas, elas têm dois lados, né? Elas têm um lado bom e um lado ruim, né? E nesse local, me parece que eram efetivados ou dava-se preferência a pessoas com
uns índices assim meio de psicopatas, assim, pessoas sádicas, né? Ou que as pessoas, ele relata, alguns soldados alemães chegavam lá e eles realmente adoeciam de alma também, porque havia aquilo que uma outra filósofa vai contar pra gente, né? Vou tentar não fazer reflexo no meu óculos, porque eu não consigo enxergar assim. Tem uma outra filósofa que eu gosto, que ela fala bastante disso daí, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma judia, ela está vivendo nesse período da Segunda Guerra e ela faz alguns livros muito interessantes. E dois livros que me chamam muita atenção é A Origem do Totalitarismo e outro texto que ela faz chama A Banalização do Mal, né? Assim, a pessoa chega ali, ele era um soldado alemão, já era preparado, né, para a guerra, para tudo, porém ele chega naquele meio de horrores e desvalorização da condição humana tão grande que, na verdade, eles viraram uma máquina de matar, gente. Eles não tinham sentimentos nenhum, né? E, às vezes, as pessoas que estavam ali, como os prisioneiros, alguns eram colocados para trabalharem como chefias. E essas pessoas, mesmo sendo judeus, mesmo tendo chegado ali como prisioneiros, só porque lhe eram dados esses cargos de chefia, eles passavam a agir dessa forma também, se esquecendo que fazia parte daquilo que era o judeu e que, no fim, muitos deles seriam destinados aos mesmos destinos que os demais, né? A incineração, a morte por gás, né? Ao suicídio, eu vou falar disso depois, uma coisa terrível. Mas em meio a esse horror, né, que ele vai relatar, do sofrimento, a comida, gente, ele relata a comida, um belisco de pão e uma pequena rodela de linguiça era dada para a pessoa passar o dia, o corpo ia se fragelando, ele vai descrever de uma forma científica, né, o que acontecia com o corpo, que o corpo começa a comer todas as gorduras que tem, e aí por isso que eles ficaram pele e osso, as dores que se sente, o peso do corpo. Ele vai relatar um momento, esse foi muito forte para mim, muito terrível, gente. Esse eu guardei assim na minha cabeça. Ele vai relatar as manhãs como eram, que eles tinham que acordar sem banho, de jeito que tinha que dormir, nem sempre tinha banho, não tinha roupa para trocar, não tinham comido, dormiam um em cima do outro, né? 4 ou 5 numa cama, agarrados por causa do frio, não havia cobertor. Gente, um horror. E quando amanhecia o dia, na hora de se apresentar ali para o trabalho, se ele tinha a preocupação de manterem-se eretos, né, de ombros igualados, sem demonstrar que um ombro estava caído, o outro não, para não demonstrar canseira, fadiga, ou demonstrar que estavam adoentados, porque se isso acontecesse, eles eram tirados da fila dos que iam para a lavoura trabalhar e eram colocados em outra fila, onde muitas vezes saía dali já para a câmara de gás, para o chuveiro, porque tinha que estar com saúde. Só prestava para os nazistas aqueles com saúde. Se demonstrasse fragilidade, enfermidade, eles já eram mortos, assim. Então, olha, gente, ele passa a observar, no meio de tudo isso, a resiliência humana e a capacidade do ser humano de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais adversas, né? Nos períodos em que segue preso nos campos de concentração, ele aprofunda os seus pensamentos sobre a logoterapia, que na verdade é a terapia que ele vinha trabalhando antes de entrar lá no campo de concentração, que é, até hoje, a gente estuda ela, né? É um tratamento baseado na busca do sentido para continuar vivendo, né? Quando a pessoa fala não tem mais por que viver, é o trabalho da logoterapia procurar mostrar para o seu paciente que ainda há um sentido na vida, mesmo que seja o sofrimento. Teoria que se baseia na ideia de que a principal força motivadora do ser humano é a busca por um sentido de vida. Ele argumenta mesmo quando confrontados com sofrimentos inevitáveis, que é esses que aconteciam lá, os indivíduos ainda possuem a liberdade de escolher sua atitude diante deles. Nossa, gente, essa parte também.
A logoterapia vai falar isso, diante do sofrimento, da situação que você passa e não tem culpa, você ainda tem uma escolha. Quando não restarem escolha nenhuma para você, você tem uma escolha. Como você vai se comportar diante dessa situação, desse sofrimento. E aí ele relata uma coisa que foi bem forte para mim, que em alguns momentos, na volta para os quartos, alguns ali dos prisioneiros conseguiam demonstrar altivez e brio, sabe? O brio da pessoa, sem roupa, sem sapatos, sem comida, seco, nu na frente dos outros, mas ele mantinha a altivez e o brio da pessoa, do semblante, sabe? Eu ainda sou altiva, que eu ainda tenho a mim, sabe? Então, essa coisa que ele descreve aqui, sabe? Essa forma da pessoa reagir a esse sofrimento, não perder o próprio brio, diante de tudo aquilo, gente, olha, é fenomenal. É triste, mas é uma coisa que... Nossa, o Victor Frankl faleceu em 1997 em Viena, na Austrália. Vamos lá. Após a guerra, o Frankl dedicou-se a divulgar sua obra, lecionando em universidades ao redor do mundo e publicando dezenas de livros e artigos científicos. Sua visão humanista, em sua ênfase na dimensão espiritual e no propósito de vida, continuam a inspirar psicólogos, terapeutas, pessoas em busca de respostas sobre o sofrimento, a liberdade e o sentido da sua própria existência. Gente, deixa eu beber água aqui. Peraí. Minha garganta tá seca. Bom, ele sai dali, vamos falar mais um pouquinho depois, e ele, né, não sabe como. Não havia diferencial ali para quem vai ficar vivo ou morto. Eram pequenas coisas que eles tentavam, mas podia funcionar hoje e amanhã. Aquele amigo que tentou sair da fila lá do gás ou da incineração, ele podia se livrar hoje de tudo aquilo, mas amanhã ele poderia ser um dos que estariam lá para isso. Então, não tinha muito essa coisa assim, né? Era sem escape, sem alternativa, sem escolha, diante dessa miséria humana. Então, esse livro, Em Busca de Sentido, né, não é apenas um livro de psicologia, é um relato profundamente pessoal e uma poderosa reflexão filosófica. A obra é dividida em duas partes principais. A primeira é um relato tocante, direto, de uma vivência nos campos de concentração nazista. A segunda, uma introdução, sim, à tese, à teoria aí da psicológica do Victor, que é a logoterapia. Então, o livro, a primeira parte dele vai descrever exatamente isso, né? Eu vou adiantar aqui uma parte, que agora nós vamos começar a falar sobre logoterapia, mas uma outra parte do livro, que é um momento que o Victor, ele faz um pacto com si mesmo. Por quê? Porque algumas pessoas não suportavam aquele sofrimento, ou sabiam que estavam para morrer, ou sabiam que amanhã poderia ser torturado, ou havia presenciado uma tortura muito grande de algum outro companheiro, ou havia sido o instrumento que eram os próprios judeus que rastavam os corpos para a vala aberta. Então, se eles estavam trabalhando ali, um companheiro caía, era ordenado pelos soldados nazistas que os mesmos amigos ali, os mesmos trabalhadores, rastassem o corpo e jogassem lá na vala aberta, onde estava aberto para todo mundo ver. Na verdade, eles andavam o dia inteiro entre corpos dos companheiros, né? Ai, gente. E esses corpos, muitas vezes, eles ainda eram saqueados, né? Os vivos saqueavam ali os sapatos, as roupas, um casaco mais quente, uma roupa daquela suja para aquecer, mesmo por cima da outra, suja também. Gente, é muito triste, mas é importante para a vida. Não? Então, a primeira parte é essa, né? Os que ele perguntava por que você ainda continua vivo, o motivo que ele encontrava em cada um, né? Uns já sabiam que seus filhos, sua esposa, seus familiares, todos haviam sido mortos, e eles falavam assim, olha, eu vou aguentar, vou resistir, o sentido de eu ainda estar aqui resistindo é porque tem a minha casa, e quando eu sair daqui, eu vou refazer a minha casa,
Aí outros falavam assim, não, eu tenho uma obra escrevendo, eu tenho um quadro pintando, e quando eu sair daqui eu vou continuar. Outros ainda tinham esperança de ver os familiares. Não, eu acho que a minha esposa morreu e pode ter algum filho meu vivo, então eu vou. O sentido de eu estar aqui é que eu quero sair daqui um dia, não importa como, para ainda reencontrar meu filho. Então, milhares de pessoas encontravam vários sentidos para continuar vivendo, né? Enquanto outras pessoas, não suportando aquele dia, eles pegavam e corriam no momento ali que se formava as fileiras para ir para trabalhar, para a lavoura, eles corriam e eles se agarravam às grades, né? As grades não, aos arames farpados das cercas que eram elétricos e eles morriam eletrocutados. Então era um suicídio, né? É aquela fuga onde a pessoa chegou no ápice, não consegue mais, e aí ficava aguardando entrar na fila para poder correr, e os soldados nada faziam a não ser esperar que ele colasse nos fios, morresse eletrocutado e mandavam outros lá, puxa o cadáver, joga na vala e a vida continua aqui, tá tudo bem, não é nada. A Hannah vai falar disso, banalização do mal. Ele não era nada, é só um judeu a mais. Uma coisa terrível isso, mas era assim que eles eram tratados. E ele vai contar outras histórias, né? Tem uma parte lá também que eu assisti não, eu li, que ele vai falar de um pai que foi avisado que a família naquele momento estava sendo incinerada, ele ficou olhando pela janela a fumaça subir, né? E uma parte daí uma ação do Victor que falou muito forte comigo foi que em um dos dias que ele presenciou alguns amigos tentando suicídio ou que se suicidaram na rede elétrica, ele voltou para dentro e ele estava assim quase que entregando os pontos mesmo. Ele não sabia mais por que continuar vivo passando por isso. Qual o sentido disso? E ele falou que ele pega na própria mão, assim, né? Como que pega na mão do amigo, e ele faz um pacto com ele mesmo, né? Eu prometo que, por mais difícil que fique a situação, eu nunca irei para o meio-fio. Meio-fio era isso, é quando você corria para o meio-fio da rede elétrica e grudava lá para morrer eletrocutado. Então, ele prometeu que, não importa o que acontecesse, ele ia sempre achar motivo para continuar lutando e que ele nunca se entregaria indo para o meio-fio. Ai, gente, isso foi. Depois eu fiz uma imagem lá no fundo do slide. Então, aqui, né, uma frase aqui do Victor. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É isso. O Freud fala, né, a gente só permanece numa situação até não suportar. Quando a dor de estar vivendo aquela situação foi maior do que aquela que você suporta, aí você muda. O Freud vai falar isso, né? Que algumas pessoas têm resiliência às vezes em mudar, né? Mas o Freud ele vem numa linha contrária aí, né? Falou o Frank fala, quando eu não conseguir mudar a situação, mudo eu. O Freud fala, quando você não mudar a situação, você vai mudar de lugar, mas vai permanecer lá. Vamos lá. O horror e a resiliência. Um psiquiatra judeu narra, que é o Victor, sua experiência como prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, observando a si mesmo e a seus companheiros, sob extremas condições. Ele descreve o cotidiano de fome, frio, violência e humilhação, mas o foco não é apenas o sofrimento. O mais impressionante foi a capacidade de alguns prisioneiros de encontrar um sentido para continuar vivendo, mesmo em meio à desesperança absoluta. Enquanto alguns prisioneiros conseguiam continuar sendo humanos, não adoentados, outros se entregavam a doenças, né, psíquicas, né? Alguns viravam sádicos, psicopatas, né? É interessante falar essa parte assim, que ele não fala exatamente, isso é uma resenha minha, né? Essa parte aí, mas ele fala sobre isso. Que alguns judeus eram dados a eles alguns cargos de ofícios mínimo, para cuidar, você vai ser responsável pela formação da fila, você vai ser responsável pela distribuição do pão, do alimento, né? Um pão é uma rodela pequenininha de linguiça, ele escreve um bocadinho de pão por dia, que não matava nada, né? Alguns ainda quebravam aquilo em pedacinhos, escondia na roupa para poder comer no pior momento, quando estivesse quase desmaiando. Gente, é uma coisa terrível.
Mas ele descreve que esses judeus que eram dados alguns cargos assim para eles fazerem algumas coisas, eram concedidos para eles, eles se tornavam altivez, né? E se tornavam assim, de forma tão sombria, tão maléficos, que eles eram capazes de entregar o próprio companheiro judeu. Ele de entregar o amigo à morte. Ele achava que era diferente. Mas a maioria deles, quando terminava o serviço ou quando se cansavam, eles eram tratados como todos os demais. Eram mandados para incineração, eram mandados para a câmara de gás para morrer. E aí eram substituídos como se substitui um pano velho. Então, por que eles estavam se achando tão importante a ponto de denunciar os amigos por mínimas coisas, sabe? Não se conscientizar, não compactuar com algumas saídas que os companheiros tinham ali para poder sobreviver, denunciar. Gente, ele vai descrever outra coisa também que chamou muito a minha atenção, que fala de horror e resiliência, né? Foi um soldado, ele descreve que a maioria dos soldados, muitos que chegavam ali, até de forma sadia, mas diante de tanta desumanização e daquela situação do mal, né, da banalidade da vida, eles adoeciam, os próprios soldados alemães adoeciam e ficavam piores do que foram ali constituídos para ser. Então, e ele vai falar que em alguns não, em alguns, sabe, algum sentimento interior ainda, ele descreve um caso, prevalecia e a pessoa estava numa resiliência entre manter-se ainda bom no meio de tanto mal. E um dos casos é que ele vai descrever a um soldado alemão que viu que o doutor, sabia que o doutor Victor era um médico, né, e que ele estava ali e tinha encontrado um sentido de estar ali para ajudar as pessoas, e ele realmente fazia isso no que podia, mesmo em momentos muito extremos, de muita desesperança dele, ele sempre tinha uma palavra de conforto, sempre estava ali ouvindo um outro prisioneiro. Então, esse soldado alemão guardou a comida dele e, em algum momento, né, de distração dos demais, ele deu essa comida para o doutor Victor e o doutor Victor percebeu nos olhos dele um olhar de extrema compaixão, sabe? E um sentimento, assim, de misericórdia. E ele entendeu que aquele homem tinha deixado de comer a sua refeição para dar para o doutor, para que o doutor conseguisse mais alguns dias em pé. Ó, gente, isso foi... Ai, vamos lá, né? Acho que eu já li. Então, o mais importante o que mais impressionou ele é essa capacidade de alguns se manterem vivos. E por quê, né? Cada um tinha uma história. Por que você ainda está vivo? Por que você não foi pro meio fio, se matou na rede elétrica? Porque eu tô esperando sair daqui ver minha filha, tô esperando sair daqui terminar meu livro. Eu vou sair daqui como testemunha para contar isso. E isso fez com que alguns, né, desses conseguissem sobreviver a tudo isso até o dia que chegou a libertação, né? Aí ele coloca aqui o dele, aqui eu pus a frase: encontrei o sentido da minha vida ajudando os outros a encontrar o sentido das suas vidas. Ai, ele percebeu que aquele que tinha um motivo para viver, seja a esperança de rever a família, a vontade de terminar uma obra, ou até mesmo a determinação de se tornar testemunha, eram o que mais tinham chances de sobreviver. A obra argumenta que a última liberdade do ser humano é a capacidade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Para Franklin, a vida sempre tem um sentido e a busca é a principal força motivadora do ser humano, né? Então, assim, o que faz a diferença, né? É que quando a gente chegar num momento que não há nenhuma resposta, não há nenhuma esperança, nós temos nesse momento, né, a alternativa, né, o direito, né, a possibilidade de escolher com liberdade, não de sair daquela situação, porque às vezes isso não depende de nós, mas como eu vou reagir dentro dessa situação. Ele vai chamar isso de uma liberdade dentro de uma não de uma prisão, de uma não liberdade. Então, dentro daquele contexto de não liberdade, de prisioneiros, né, de situações adversas fora do nosso comando, que a gente não pode optar, está ali sem poder, sem ter escolha, né, não tem futuro, não há esperança, nós temos uma escolha, uma liberdade. É a liberdade de reagir de uma certa maneira, é a liberdade de escolher como agir dentro daquilo. Eu vou me entregar, vou para o meio fio, né?
o Dr. Frank fez um propósito consigo mesmo. Diante de tudo isso que eu tô vendo, eu prometo para mim mesmo que eu nunca vou pro meio-fio. Eu vou ficar aqui até a última consequência. Pro meio-fio se matar, eu não vou. Nossa, gente, é forte isso. Muito forte, mas é isso daqui. Eu fico falando aí, às vezes, algumas ideias de texto do livro bate assim muito forte. E mexe muito comigo, sabe? Vamos lá, gente. Bom, e aí ele aprimora uma tese que ele já tinha antes de entrar no campo de concentração, porque quando ele chegou lá ele já era um médico formado, então era uma tese de um tratamento, né, psicológico, uma psicoterapia que ele já havia começado, né, a estudar e a formular, que é a logoterapia. Então ele coloca aqui 3 caminhos para encontrar um sentido para a vida. A primeira coisa que ele fala é que o primeiro caminho para você encontrar um sentido para sua vida é criar uma obra ou realizar alguma tarefa. O que você faz pelo mundo. Aí, trazendo nessa linha, a ociosidade é uma das coisas que realmente nos faz perder o sentido da vida e ficarmos ociosos, né? Nós estamos numa geração onde a ociosidade é uma coisa que se causa muito, assim. Porque às vezes a pessoa passar o dia na rede social é uma ociosidade, gente. Então, aquilo alimenta o seu sentido da vida por 1, 2 semanas, né? Ou até menos. Chega uma hora que até você ficar olhando aquelas coisas perde o sentido. E aí, por algum momento, você perdeu o sentido da vida, porque se você está vivendo em função daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com qual o sentido da nossa vida. É uma coisa segura, né? Vai se acabar em algum momento, eu vou conseguir. Porque se isso faltar, vai faltar o quê, né? E aí ele coloca aqui, olha, uma das coisas que é interessante, começa a criar uma obra, faça alguma tarefa, alguma coisa que contribua para o mundo, que você fala, não, eu vivi, eu passei por esse mundo, né? Olha, eu estou numa situação adversa, não me resta mais nada, eu não estou entendendo nada. Porém, se eu morresse hoje, eu sei que eu passei por esse mundo e deixei esse legado, essa história, né? Eu já tive vários momentos assim, né? Porque lidar com a depressão não é uma coisa fácil, né, gente? Tem um livro que chama O Demônio do Meio-Dia. Eu li esse livro e ele é sobre a depressão. Não tem nada a ver com demônio nem espiritual. É uma linguagem figurada. Mas ele vai falar que a depressão ela é como uma classe planta trepadeira em volta de uma árvore muito bonita, de um tronco muito sadio e vistoso, mas a trepadeira vai fechando todo dia um pouquinho o tronco até ela camuflar ele todinho dentro dela e não deixar que o raio do sol, que é a esperança, penetre naquela árvore e assim ela mata aquela árvore. Então, assim, né? Lidar com a depressão, nem sempre a gente fica livre da depressão, né? Eu tô falando do meu caso. Desde quando eu conheço gente, eu sofro de depressão. A única diferença é como eu resolvi lidar com isso. Então, assim, teve um momento que eu vi que ela ganhou de mim, e foram momentos catastróficos. E teve momentos que eu já descobri que ela tá aí, você vai ficar aí, então tudo bem, só que vai ser do meu jeito, você vai ficar aí. Você tá aí, não vai sair, não vai sair. É crônica, tá, então vai ficar aí. Só que vai ser do meu jeito. Eu vou dominar, eu vou escolher como fazer isso. E aí a gente pode escolher várias coisas, gente, entre tantas coisas que eu escolhi pra mim, como é resenha, eu posso falar, né? Baseando aqui na história do Dr. Victor. Uma das coisas foi ensinar teologia. Outra coisa, eu tenho uma sede desesperadora por conhecimento e filosofia. Totalmente 1000% filosofia. Muito, muito, muito. Amo filosofia, amo a ideia de cada pessoa, penetrar na mente do autor, da filosofia, entender o que ele pensa, mesmo que ele seja contrário a mim. Como eu tenho toda a coleção do Nietzsche, né? Uma pessoa falar, Nietzsche, você é cristã. Mas eu tenho, sim, necessidade de conhecer o que é que o contrário pensa. Porque quando eu conheço o que o contrário pensa, eu consigo fazer uma análise, né? Bom, entre outras coisas, né? Eu ministrei teologia, curso e tal. São formas de eu fazer alguma coisa para dar um sentido a alguém ou para me olhar para o mundo, né? E ver alguma coisa aí que a gente fez. A pessoa tem que ter isso. Se a pessoa passar a vida sem fazer nada,
um alface, um chuchu, nem tem gosto. Põe o chuchu no feijão, vai ter gosto de feijão. Põe no arroz, vira arroz. Põe na carne, tem gosto da carne. Não tem sentido. O chuchu até hoje não fez sentido. Porque ele precisa de outra coisa para ter sentido. Meio esdrúxula o exemplo, mas é isso. Então, fazer as coisas é importante, contribuir para alguma coisa nesse mundo aqui muito louco, né? Contribuir de alguma forma, fazer o bem, deixar a sua história, né? Outra coisa aqui, eu ia fazer um comentário, mas já faço. Segunda coisa, para você encontrar o sentido da vida, experimentando algo ou encontrando alguém, né? Aí eu tenho minhas reservas aí, minhas ressalvas, vou dizer, né? Com relação a encontrar alguém. Experimentar algo, sim, a gente pode experimentar várias coisas da vida, que não nos traga mais prejuízo, mais benefícios, né? Passear, por exemplo, né? Vou falar isso, experimentando algo, vou fazer um comentário aqui. A doutora Ana Cláudia Quintana, ela escreveu o livro lá. Tem a resenha do livro aqui no meu canal, se você quiser assistir, procura aí que tem. É um livro maravilhoso, eu não podia ter deixado de falar 1 hora sobre o livro, mas a história mais legal, assim, entre tantas, né? Não é a mais, é tantas legais que ela escreveu lá, ela vai falar que nós precisamos ter um álbum de fotografia, que, como ela é médica do Hospital das Clínicas, na época que ela escreveu o livro, ela é médica do Hospital das Clínicas, do setor de tratamento paliativo, que é aquele setor que trabalha com as pessoas condenadas à morte já, estado terminal de câncer, de outras enfermidades, não vai mais sair dali. Só fica ali naquele setor do hospital para ir tomando morfina, amenizando a dor, despedindo dos parentes, dos familiares, né? É seus últimos momentos e, tipo, é a nossa conscientização. Isso é horrível, eu sei que é, porque o ser humano não gosta de pensar no fim, né? É outra coisa, mas não vou falar disso, eu fico viajando. É um grande problema do ser humano, né? Mas a gente só para ressaltar aqui, a ciência vai falar que até os 20 anos a gente produz células, né? Depois dos 20 anos a gente não produz mais tantas células. Então até os 20 anos nenhuma célula morre, você só produz. Dos 20 anos para frente você começa a morrer. Então você começou a morrer aos 20 anos, porque aos 20 anos você não produz o tanto de moléculas, o tanto de células do seu corpo que morrem. Então, 20 anos e um dia, já começa a morrer células que não vão nascer mais. Então, nasce 3, morre 5. Nasce 5 e morre 10. Ou seja, seu estado físico de decadência, sua morte começa aos 20 anos. E a gente fugindo da morte, né? Todo dia a gente morre um pouquinho, quando cada célula vai embora e o corpo já não faz mais a reposição total, só repõe uma parte. É terrível saber isso, mas assim, é confortante, né? Eu vou morrer, né? Aceita. E é muito ruim a doutora Ana Cláudia descrever que você passar por esse período de paliativo em desespero, porque não vai mudar, você vai morrer. Mas não pode ser em desespero, né? E aí ela vai falar do álbum de fotografia. Então ela fala que nesse momento, quando a gente está próximo da morte, ou a gente está lá em tratamento paliativo, o nosso inconsciente, ele visita um álbum de fotografia que a gente fez no decorrer da vida. São os momentos bons e ruins. E aí ela dá um conselho, né? Que a gente procure fazer boas fotos durante a vida e colocar naquele álbum para a gente revisitar nesse momento. Ou da morte, ou não sei se aleitado, né? Você está ali num hospital, num leito de morte, num hospital em estado paliativo. Então, eu guardei muito essa história da Ana Cláudia Quintana para usar aqui, né? Que é a segunda caminho que ele dá, experimentando algo ou encontrando alguém. Então vai ser muito bom, é muito bom para a gente encontrar nesse nosso álbum pessoas legais para a gente. Quando a gente estiver no fim da nossa vida, seja qual for o momento, né? Se a gente tiver que revisitar esse álbum, então procura selecionar os verdadeiros amigos, os momentos bons e façam boas fotos, né? A gente faz boa foto quando a gente vai jantar na casa de alguém, a gente vai jantar com nossos pais, quando a gente cuida dos nossos pais, não deixa a míngua, né? Quando você leva seu pai no médico, não vai estar para sempre ali. Então, naquele momento, eu fico assim, gente, depois que eu li esse livro, eu faço isso.
Se eu vou levar meus pais em algum médico, alguma coisa, eu faço um momento que eu olho, eu abraço. Eu acabei de fazer uma foto, um dia eu vou lembrar, né? Se eu sinto vontade de ir na casa de alguém, almoçar, estar com aquela pessoa, uma amiga, né? Conversar com um amigo, ser verdadeiro, eu faço uma foto. Eu faço uma foto aqui no meu prédio, às vezes na semana, quando eu desço para jogar o lixo, eu encontro assim um monte de senhorinhas que ficam lá embaixo conversando, mas eu paro para perguntar como a senhora tá? O que aconteceu com a senhora que está andando de andador? Me conta. Aí eu sento lá e paro, porque eu quero fazer uma foto daquele momento, tanto na minha mente quanto na mente dela. Então, às vezes, eu sou faladeira mesmo. Eu falo muito. Eu faço boas fotos até no trem, no caminho, não tem que andar carrancudo. Está faltando isso nessa sociedade, sabe? Você pode conversar com alguém que está no banco do seu trem, do seu metrô, né? Tudo bem? Uma vez eu perguntei para uma moça que estava chorando, tá tudo bem? Você está chorando? Eu posso falar alguma coisa? Você quer um abraço? Gente, tantas coisas, né? Aí depois chegar na hora da morte lá, ou no estado paliativo, não tem álbum, mas tem gente ruim no álbum. Só as fotos de gente ruim, parente que não presta, eu ranquei tudo no meu álbum. Primeira coisa que eu fiz, ranca parente que não presta, dá trabalho, só te traz desgosto, só tem momento ruim para lembrar daquele inferno, daquele traste. Aí você tira essas fotos, joga fora e dentro desse álbum você coloca coisas boas, porque você vai visitar esse álbum nesses momentos terminais aí, seja da idade, seja com o Alzheimer chegando, né? Seja num estado terminal por alguma doença, tratamento paliativo. Eu quero ter boas fotos com meus filhos. Eu faço boas fotos, não precisa ter dinheiro não, viu, gente? Boas fotos a gente faz de todos os momentos. Faz boa foto, levantando aqui, falando para minha filha, vamos andar no centro de São Paulo, vamos andar na 25, vamos bater perna, vamos comer cachorro quente na rua, vamos ali no comer. Hoje eu fiz uma boa foto comendo no coco bambu, uma delícia. Mas a gente faz boas fotos também no cachorro quente lá da Sé, tomando uma Coca-Cola, indo no Cepo, indo na Conde de Sazê. Gente, é um monte de coisas que às vezes a gente está deixando de viver e olhar para o celular não vai ser uma boa foto. Passar o dia inteiro no celular também não vai ser uma boa foto, gente. Então, vamos pensar nisso. Procurem fazer boas fotos, né? Viajar, passear, visitar pessoas, estar com seus pais, estar com a sua família que você ama, tirar da sua frente família que não presta, gente ruim, só sabe atrapalhar e fazer sombra na vida da gente, né? Então é isso. E você procura também contribuir para sair em boas fotos do álbum dos outros, né? Cada momento é muito importante, um aniversário em família, um encontro com um amigo. Vai ser um álbum daquele amigo, ele vai visitar lá no momento que ele chegar à morte lá. Bom, só para fazer um parênteses aí, mas a terceira atitude para você encontrar o sentido da vida, que o Victor vai deixar aqui, é a atitude que você toma em relação ao sofrimento inevitável. Como você reage à circunstância daquilo que você não pode mudar. Então, o Victor vai falar que às vezes a gente pode encontrar um sentido na vida no sofrimento. Você não pode chamar uma pessoa de doente porque ela está em sofrimento. Não, nem sempre. Às vezes o sentido daquela pessoa de vida dela é sofrer. Se tirar aquele sofrimento, ela não tem mais sentido de vida. Que loucura, mas é verdade. A gente tem que entender cada pessoa individualmente. Qual o sentido da vida da pessoa? Só tem sentido se eu estou perto dos meus filhos. Olha, só tem sentido se eu estou trabalhando, pintando. Só tem sentido se eu estiver na igreja trabalhando, fazendo alguma coisa. Tem sentido se eu vou em alguma reunião de alguma sociedade e participo e levo alimentação. Ou então eu só tenho sentido porque eu faço capelania no hospital, visito os enfermos. Cada um é individual de cada um, entendeu? E é interessante como você vai reagir diante de circunstâncias que você atitude que você vai ter diante de coisas que você não pode fazer nada. Gente, em alguns momentos na minha vida, em situações que eu não pude fazer nada, eu simplesmente deixei ir. Vai. Eu não posso fazer nada, mas eu não posso sofrer aqui. Eu tenho que ter um sentido na minha vida. O meu sentido é se livrar disso o mais rápido possível. É estar livre. Livre. Para ter sentido é estar livre. Vai. Vai. Pode ser objeto, pode ser coisas. Né? Às vezes o sentido da vida da gente, né? Nossa, eu estou estendendo esse. É deixar que as coisas ruins saiam da vida da gente, todos os tipos de coisa ruim, para você
sair aquela sombra da sua foto, você tira uma foto no sol. Porque tem gente, tem família que só serve de sombra na vida da gente. Você não consegue tirar uma boa foto. Então deixa aí você vai ter o brilho do sol, vai dar pra você tirar uma boa foto de você mesmo. Assim, ó. Eu estou bem, foi, embora, acabou, mas eu estou bem, olha como eu estou feliz, fiz uma boa foto. Essa foi minha atitude, eu tive liberdade de escolher como reagir. Eu escolho permanecer feliz e lutar por alguma coisa que a pessoa acha que eu perdi, lutar para rever algumas coisas. Isso funciona, isso flui muito bem, né? Até quanticamente, até a física quântica fala sobre isso. Bom, é uma ótima leitura. Em Busca do Sentido é um livro poderoso e comovente. Ele nos lembra que mesmo diante das adversidades maus, inimagináveis, nossa, não tem como. Nenhum ser humano teria imaginado, por mais doentia que seja a cabeça, não tinha como. E não tem semelhança àquilo. A gente imaginar o que foi um campo de concentração. Não houve até agora semelhança àquilo. Não houve, gente. A dignidade humana e a capacidade de encontrar propósito pode fazer você prevalecer. A obra não apenas nos oferece uma nova perspectiva sobre a psicologia, mas também serve como testemunho inspirados da resiliência do espírito humano. Sim, nós podemos ser resilientes. É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em psicologia, filosofia ou simplesmente na busca de uma vida com mais significado. Gente, lê esse livro e depois dá uma lidinha no da doutora Ana Cláudia Quintana, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Cara, nem que te rastem com a cara no chão, você ainda vai falar assim, tudo isso tem um sentido. Você vai sempre encontrar um sentido. E o gostoso, assim, minha experiência pessoal é que nos momentos de adversidade, a gente tem aquele sofrimento, aquele que se fala, acabou, agora acabou, ou pro fundo do poço. E de repente você levanta e fala assim, vou ficar mais um dia aqui só de raiva para ver o que acontece. E naquele dia pode ser o escape da vida, né? É o que acontecia lá. A pessoa chegava, né, lá nos quartos lá de Auschwitz, num dia, falando, eu não tenho por que chegar até amanhã, gente. Você não aguentava nem ficar de pé, não tinha comida, o pé congelando. Em alguns casos, eles amputavam a perna das pessoas porque o gelo congelava. O cara trabalhava descalço num grau muito baixo de temperatura, gringuenava os pés, arrancou. Aí alguém falava, por que você não segurou na rede elétrica para morrer? Porque deve ter um sentido ainda para mim estar aqui. Eu vou esperar para ver, eu vou esperar. E nesse vou esperar mais um dia, mais 2 dias. Muitos chegaram até o dia que chegou a libertação, como o Dr. Victor, né, que viu a liberdade chegar lá nas portas de Auschwitz. Bom, ele acaba com isso aprimorando ainda mais a teoria dele. E ele funda aí o tratamento chamado logoterapia, né, que é uma escola de psicoterapia que se foca na busca pelo sentido da vida. Frankl acreditava que a principal força motivadora do ser humano não é a busca pelo prazer, como dizia o Freud, né? Mas sim a vontade de sentido. Tem que ter um sentido sempre, né? O Dr. Victor vai falar uma coisa muito, muito legal, assim, que eu achei importante guardar, que assim, a gente nunca pode intitular uma pessoa que sofre como uma pessoa doente. A gente, assim, o pessoal que trabalha com a psicologia, com a psiquiatria, nem sempre sofrimento é sinônimo de doença. Às vezes o sofrimento de uma pessoa é o que dá sentido à vida dela. Se ela não estiver sofrendo, não vai ter sentido mais. A gente tem que aprender a olhar os sentidos da vida individualmente, né? Uma das coisas que eu guardei no livro que ele falou aí era que ele fazia a seguinte pergunta para o seu paciente, né? Depois que ele saiu de lá. Ele foi trabalhar em vários hospitais, teve seu consultório. Então, alguns pacientes, o Dr. Victor fazia a seguinte pergunta. A pessoa chegava lá e contava toda a sua reclamação, eu vim aqui atrás do senhor buscar ajuda, eu não consigo encontrar sentido na vida, eu estou sofrendo demais, e falava. Ele fazia a pergunta para a pessoa assim, por que você não se suicida? Aí a pessoa toma um choque, né? Pô, o médico vai me perguntar isso, né? A pessoa toma um choque e fala assim, por causa dos meus filhos, né? Aí o doutor Victor falava, ponto,
encontramos um ponto de apoio que é o sentido da sua vida. Vamos trabalhar nisso, porque em nome dos seus filhos vale a pena você continuar vivendo. Olha, gente, que coisa linda. Cada um tem um ponto, né? Nem todo mundo é os filhos, né? Tem pessoa que o sentido da vida, do sofrimento, mesmo sofrendo, o sofrimento também é um sentido de vida, e mesmo sofrendo, por alguma coisa ele ainda quer permanecer aqui nessa vida, terminar os dias normalmente, descer a cova de forma natural, né? Quem trabalha com a psicologia, a psiquiatria, tem que trabalhar isso. E não adianta, o doutor Victor vai falar, a gente seguir por outras linhas, tem outras linhas de tratamento, né, na psicologia, mas ele vai falar que qualquer psicólogo, em alguma situação, vai vir para a logoterapia. Porque em algum momento você vai receber um paciente que vai falar, não estou nem aí para nada, não quero saber de nada e eu vou me suicidar sim. Estou aqui porque me trouxeram, mas é sair daqui eu vou se suicidar. E aí você tem que fazer essa pergunta, poxa, você não tem amor a nada na vida, nada, e o que te fez ficar de pé até hoje? Por que você ainda não se matou? E aí quando ele falar, você vai descobrir que ali é um ponto, um eixo, que o mantém ainda nessa esfera, o mantém ainda vivo, né? A logoterapia se baseia em 3 pilares filosóficos e psicológicos. Primeiro, a liberdade da vontade. Frank defende que o ser humano tem a liberdade de escolher a sua atitude diante das circunstâncias da vida. Mesmo em situação de sofrimento inevitável, a pessoa pode decidir como irá reagir, encontrando dignidade e propósito. Mas a capacidade de tornar uma posição perante ela. Olha, essa é a parte que eu te falei. Diante de tudo isso daí, o princípio da logoterapia é você tem liberdade. Como que você vai reagir a tudo isso? Vai pro meio fio ou vai continuar achando, encontrando sentido no seu sofrimento e aguardando como será o amanhã? Ou lutando, ou fazendo alguma coisa, ou optando por encontrar alguma coisa para te manter aqui ainda, né? Bom, a segunda parte aí da base da logoterapia é a vontade de sentido. Então, o Dr. Victor vai falar que esse é o princípio central. A logoterapia postula que a busca por um sentido de vida é a principal força motivadora do ser humano. A falta de sentido pode levar a um estado de vazio existencial que se manifesta em tédio, apatia e até mesmo em depressões, vícios ou suicídio. Então, o Dr. Victor vai perceber que as pessoas que estavam lá dentro do campo de concentração, que encontravam algum sentido para permanecer ali, alguma coisa elas se apoiavam, elas viviam mais. Então, por que você ainda está vivo? Você não foi para o meio fio? Ah, porque eu tenho esperança de sair daqui e ver meus filhos. Aquele vivia mais do que aquele que não tinha mais nada. Não encontrava mais apoio nenhum na vida, sentido nenhum. Por que você acha que tem sentido esse sofrimento? Ah, não, porque um dia eu vou sair daqui, eu vou ter testemunha que os meus colegas viveram aqui. Gente, pensa num preso que viu toda a família ser morta, né? A esposa ser morta, ali mesmo, no mesmo campo de concentração. Viu ser queimado, em fumaça lá, aquele cheiro de carne humana queimada. Viu tudo aquilo. Não tem mais nada para ele. Nessas pessoas, né, que não havia mais nada de esperança, de humano em volta dele, para ele olhar, né? Ele era tratado como menos que um animal. Essas pessoas que conseguiam permanecer vivas eram aquelas que ainda tinham algum sentido, tinham esperança de fazer alguma coisa. Em algum momento, alguma coisa ainda fazia sentido para ela. Sair dali, contar história, refazer a casa, refazer o que sobrou, procurar um filho que perdeu, viver sozinho para poder contar a história da família inteira que morreu. Gente, várias coisas. O terceiro pilar da logoterapia é o sentido da vida. A logoterapia afirma que o sentido da vida não é algo que se inventa, mas algo que se descobre. O sentido é único para cada indivíduo. É o que eu falei para você, é individualizado. E pode mudar de momento para momento. O papel da logoterapia é ajudar a pessoa a descobrir esse sentido naquele momento. Então, você falar para o seu paciente nesse momento, por que você não se suicida? Ah, nesse momento não, ainda vou para casa, eu tenho um gato para dar comida. Pronto, o gato é seu ponto com a vida. Vamos se agarrar nele, vamos fazer o tratamento, aí uma reflexão a partir do gato que ele está te mantendo aqui. Ah, minha esperança no futuro, que eu ainda vou ver, sim, esse é o seu ponto, ainda vai te manter aqui. Várias coisas, né? Pode ser um ponto. Todos nós precisamos de um ponto e entender. A primeira coisa que a gente precisa, entender a si mesmo,
A gente tem que aprender a se conhecer. E o que é que nos mantém ainda com esperança, né? Isso eu não estou falando de religião aqui, né, gente? Porque quem nós que somos... Eu sou cristã, então às vezes nosso ponto de base é assim, eu estou passando por esse sofrimento, mas eu tenho fé que um dia eu vou morar no céu, que Jesus vai voltar. Mas assim, a humanidade não é feita só de cristãos, né? E o médico, o psicoterapeuta aqui, o psicólogo, ele não vai tratar só com cristãos. Então eu tenho que entender o sentido também das pessoas até na religião delas. Ou se ela não tem religião, é ateu, você crê o quê? O que te mantém vivo? O que você ainda lembra, ainda pensa em fazer, ainda tem desejo de manusear, de fazer um trabalho, um projeto, uma faculdade? Vamos trabalhar em cima disso então. Então, assim, é muito importante isso, essa individualização no tratamento, porque ela vai ter que contar, o terapeuta vai ter que contar, sim, seja ele. Aliás, ele não pode envolver nada do que é dele no tratamento, mas né, nenhuma visão da vida dele. Mas ele vai ter que contar, muitas vezes, com coisas que pode ser que ele não tenha acordo, né, não seja de acordo, mas que o paciente tem aquilo como um ponto. É a única base que ele tem, então a gente vai ter que entender. Então vai ser uma coisa, é um entendimento, uma busca na individualização do ser humano. Na individualização, e aí a gente vai falar um pouquinho do existencialismo, né? Então, por que a pessoa... no que é importante a existência da pessoa? No que ela se baseia para a sua existência? E é isso, gente. É bem individualizado mesmo. E é de momento para momento, né? Tem que ouvir a pessoa, né? Aí vamos voltar para o Freud, né? Ouvir a pessoa falar e tentar achar naquela pessoa que está falando daqui a pouco eu vou me suicidar, um ponto de por que, se ela não fez até agora, por esse motivo pode ser o grande motivo que ela não vai fazer isso. E ela vai sair desse estágio que ela está, né? Eu falei do livro já, O Demônio do Meio-Dia, né? Que não é nada de demônio, mas na verdade está falando da depressão. E é um livro bem grandinho assim, mas ele é ótimo para falar sobre a depressão. Vamos lá para o próximo slide. Os 3 caminhos para encontrar sentido, né? Então, através do trabalho, valores de criação, encontramos sentido naquilo que você oferece ao mundo, que inclui a realização de uma tarefa, a criação de uma obra de arte ou a dedicação a uma causa. Então, outra coisa que dá sentido, através de amor, valores de experiências, né? Encontrando sentido naquilo que você recebe do mundo. Isso se manifesta ao experimentar a beleza, a natureza, principalmente ao amar outra pessoa, né? Você tem que tomar cuidado aqui, porque às vezes a pessoa com depressão, ela tem a tendência de ter o dedo podre, né, gente? Ter o dedo podre é uma coisa terrível. Que é um momento de fragilidade e a gente deixa de fazer alguma análise. E às vezes você entra em relacionamentos assim terríveis, né? Na verdade a pessoa estava exposta, fragilizada e quis abraçar algo que era oco, né? Não tinha sentido nenhum. Não ia dar sustentabilidade, muito pelo contrário. Eu falo que tem pessoas na vida da gente, pessoas, parentes, né? E conhecidos que, na verdade, com base no livro lá, que fala O Demônio do Meio-Dia, que vai falar da depressão como uma trepadeira, que vai subindo, fechando o caule da árvore, até fechar toda a copa da árvore e tirar da árvore o direito de sol, de oxigênio, mata a árvore sufocada. Tem pessoas que fazem isso. E o sentido da vida delas é fazer isso. E aí ela encontra quem? O depressivo, o carente, necessitado, né? E aí é o que esse perturbada faz, né? Ele vai ali colar com uma trepadeira e vai sufocar você. Então é o cara que, ou a pessoa, ou a mulher que, em vez de, ou amigo, sei lá, em vez de te ajudar a respirar, ele te sufoca, não tem sol para você. Então, você acabou de... Se esse era o sentido da vida, vai morrer. Tinha que tomar muito cuidado com essa parte, né? Mas é muito importante a gente amar pessoas, gente. Escolher um amigo de longas datas, você gostar. E olha, amigos nunca... Boas pessoas nunca faltam na nossa volta. A gente tem que saber escolher, peneirar mesmo, né? E mandar muita coisa embora para sempre e ficar com aquilo que realmente vale a pena.
através do sofrimento, valores de atitude. Encontramos sentido na atitude de você, encontramos sentido na atitude que você toma diante do sofrimento. Vou voltar. Eu pulei lá o restinho do vídeo, faltou lá, mas o terceiro eixo de você encontrar, né, um sentido para a vida aí, é você, ele vai falar, você encontrar alguém, ou você ter a liberdade de escolher como agir diante da adversidade. O que você vai fazer, né? Então, é uma liberdade que você tem quando não te dá liberdade, não foi te dada liberdade nenhuma, né? Então, é o relato dele aqui no campo de concentração através do livro, que nesse momento, eu deixei uma foto aqui, dentro dessas cercas elétricas aí, de milhões de soldados, de cachorros, de valas humanas, puro gelo, você trabalhar descalço, poder gringuenar o pé, perder o pé, sem tratamento médico, sem remédios para a doença, as doenças vão tomando conta, a insalubridade do lugar é muito grande, sujeira, aglomerado de pessoas morrendo todo dia na sua frente, você pode dormir e acordar com um cadáver. Diante de tudo isso, o Dr. Frank, ele fez uma escolha, ele teve a liberdade de fazer uma escolha. E essa aqui foi mortal dentro do meu coração, assim, nossa, muito mortal. Eu coloquei aqui essa frase: eu prometo a mim mesmo que nunca optarei pelo meio-fio. Essa frase dele, esse papo que ele faz segurando as duas mãos dele, uma dada com a outra, foi muito forte para mim, né? Eu escolho não ir pro meio-fio. Eu escolho não se suicidar. Eu escolho não acabar. Eu escolho que há um sentido até no sofrimento. Eu estou aqui por alguma causa e quando eu sair daqui será uma causa também. Então, essa frase aí eu vou deixar para vocês. Eu prometo a mim mesma que nunca optarei pelo meio-fio. Vou deixar essa frase do Dr. Frank para reflexão. Mas assim, resumindo, gente, o livro é maravilhoso, muito bom. O primeiro livro que eu li com impacto tão grande quanto esse foi realmente A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver. Entre tantos outros livros que eu li, esse daí mexeu comigo mesmo. Se você não consegue ler livros, em alguns livros, eu acho que esse deve ter audiobook no YouTube. Você coloca audiobook, o nome do livro, ele dá às vezes 5, 10 horas de vídeo, áudio, né? Você não precisa escutar num dia só, você pode todo dia escutar 30 minutos, né? Em 10 dias, uma semana, você conseguiu ler o livro inteiro em audiobook. Mas nada como o livro na mão também, né? Então é isso, fica aí essa resenha. O Dr. Victor, ele saiu de lá, no capítulo onde ele fala que saiu para fora e tem assim, né? Eu vou falar dessa parte rapidinho. Tem o depois, ele vai relatar o depois, né? A escolha que eu tenho do depois. Ele relatou isso. Então, eu vou falar rapidinho, né? Ele saiu um dia para fora, eles estavam lá e de repente veio chegar um caminhão com alguns soldados, só que tinha uma bandeira branca, né? Já eram os soldados que haviam das nações que se uniram e havia vencido o nazismo. Eles estavam chegando naquele momento no campo de Auschwitz para libertar os prisioneiros. E aí o Dr. Frank vai falar que tem uma escolha também, né? Que é o que eu serei após esse momento tão indesejável. Então ele falou que alguns companheiros que ele passou todo o tempo ali acompanhando o sofrimento deles, fizeram escolhas ruins, né? Um deles, a primeira frase que ele falou foi o seguinte: assim que eu sair daqui e chegar em casa, eu não vejo a hora de ensanguentar minha mão, vou matar um. Quer dizer, ele estava saindo dali com o sentido de vingança. E ele ia se tornar tudo aquilo que ele repudiou durante todo o tempo que estava ali. Um outro caso que ele descreveu é que ele saiu com um prisioneiro porque eles haviam deixado, acho que, 2 corpos de companheiros lá que eles não tinham enterrado. Quando chegou ali o caminhão com a bandeira, né, os soldados com a bandeira branca, ele falou para o amigo assim: vamos lá agora, a gente enterra os nossos 2 companheiros e já tira a brusa também, porque nós estamos frios, até nós sair daqui e chegar em algum lugar com o pessoal que vem nos libertar, a gente não vai suportar, porque não tinha mais roupa. E ele indo para aquele lugar, o companheiro fala: não, vamos comigo lá na lavoura e vamos destruir toda a aveia ali, o que a gente plantou, vamos acabar com toda a plantação.
Ele fala assim pro amigo, não, por que você vai fazer isso? Não, esse alimento que a gente vai deixar aí, alguém vai comer. Aí o amigo fala, não, eu vou destruir, porque você esqueceu o que eles fizeram com a gente quando a gente plantava aquilo? Então, assim, o doutor Victor vai falar que a gente tem que tomar cuidado com o sentimento do momento que a gente supera, o sentimento de superação. O sentimento de superação tem que ser em busca de um benefício para a gente mesmo. Não pode ser um momento que você se iguala, nem perde a sua identidade, nem passa a ser igual àquilo que te provocou um momento de sofrimento. A gente tem que sair de algumas situações, ter a escolha de como se comportar, mas o mais importante é preservar nosso caráter, né, nossa moral, nossos aprendizados, né, e uma saúde interior, né, um acompanhamento, uma atitude de saúde de quem tem uma saúde interior perfeita. Tem pessoa que sai de algumas situações e ele se torna pior do que aquele que fez o mal a ele. Ele tem sentimento de vingança, né? Eu acho que o sentimento mais interessante é quando você vai participar lá, né, de fazer o álbum de fotografia, quando você tira alguém, é você cortar o vínculo, deixar embora e não pensar mais, né? Nem para o bem, nem para o mal. Acabou. Eu acho que as pessoas que saíram desse campo aí, eu vou deixar essa fotinha para vocês verem, eu também estou olhando ela. E às vezes eu assisto filme assim também, eu volto assim, a olhar esses momentos pra gente como uma valorização da vida, né? E tem muita gente que ainda passa por coisas assim hoje em algum lugar desse planeta, mas o que foi feito aí dentro não existe nada igual. E a gente não tem que sair pior das situações porque a gente escolheu sair, então eu serei pior para me vingar. Não precisa, né? Eu acho que o melhor para nós é quando a gente supera e sai e consegue seguir a vida. E eu acho que isso é tão importante que depois a própria vida, ela mesmo é responsável de dar esse retorno para o mal que foi feito, né? De alguma forma. Eu creio nisso, sabe? Nessa engrenagem do próprio universo, né? Que é redondo, que tudo vai, mas tudo volta, né? E o que volta? Depende do que você plantou, né? E o que vai vir daqui para frente? Depende de como você saiu da situação anterior. As provas nunca são as mesmas, elas são sempre diferentes. E cada uma que a gente passa, a gente tem que manter uma forma evoluída de reagir a tudo isso, de reagir à próxima e à próxima. Nunca vai ficar tudo bem. Eu não acredito nisso daí. E não acreditem também, viu? Porque a vida é assim, ela é altos e baixos. Um momento dá tudo certo, daqui a pouco você passa por um momento tudo errado. Depois do momento tudo certo vai voltar de novo, depois do tudo errado às vezes dá de novo. Nunca encontrei na vida de ninguém, né? Como estudante de filosofia, que eu observo muito e busco muito alguma coisa, assim, uma estabilidade em tudo. Haverá sempre altos e baixos. Haverá sempre o dia da vaca gorda e da vaca magra. Mas eu não preciso, no dia da vaca magra, me desestabilizar nem perder a minha postura, a minha hombridade. Eu posso manter minha hombridade e aguardar chegar o dia da vaca gorda. E no dia da vaca gorda eu não posso me ensoberbecer, porque eu tenho que esperar o dia da vaca magra de novo, e depois da gorda de novo, e depois da magra de novo. Isso que é viver. O ser humano é isso, sabe? E por fim, eu tenho que esperar pela morte, porque ela vai bater na minha porta a qualquer momento. Eu tenho que ter a hombridade de esperar ela com o meu semblante altivo e sem cabisbaixa, de boa, sabe? Veio para todo mundo e eu venho enfrentar de boa, assim. As coisas da vida às vezes são mais fortes, a gente chora, descabela, né? Tem reações. Mas eu acho que o melhor aprendizado desse livro é isso daí. Não devemos nunca optar pelo meio-fio. Um beijo para vocês.